The Walking Dead é aquela série que gosta de chocar o público, né, cara? Sempre vai ter aquela cena, aquele momento que fica marcado na sua memória pra sempre. E dentre os muitos episódios brutais da série, tem um que se destaca pra mim. Muita gente vai falar que com certeza é o 7x1, a chegada do Negan, e essa é uma opinião bem justa. Mas eu acho que depois de rever toda a série, The Grove ainda me deixa extremamente incomodado mesmo sabendo o que vai acontecer. Aquele tipo de episódio que mexe com o seu psicológico. E é nesse vídeo, cara, que a gente vai entrar a fundo no episódio mais sombrio de The Walking Dead. Bom, eu sou o Davi, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. The Grove, ou O Bosque em português, vem na quarta temporada de The Walking Dead, no momento em que nossos personagens estavam perdidos na estrada tentando se encontrar e seguir pro Terminus, depois do governador literalmente explodir a prisão. E quando a segunda metade da quarta temporada estreou, meio que o público começou a perceber algo diferente, em que cada episódio tinha o seu título tendo apenas uma palavra, só que veio um capítulo em específico que se tornaria a exceção a essa regra. O episódio que eu tô falando, com certeza, é o que você tá pensando, o episódio 14, o episódio das irmãs Lizzie e Micah. O fato do título se destacar entre os outros serve quase pra enfatizar, mostrar a importância e a diferença que esse episódio tem para os demais da temporada. Esse é o famoso episódio de núcleo, que muita gente interpreta quase como filler, mas na real ele é muito essencial pra narrativa. São os chamados Bottle Episodes, que apresentam apenas uma linha de enredo de alguns ou único personagem em tela. Nesse caso, Carol, Therese, Lizzie, Micah e Judith. Dava pra perceber, cara, que eles estavam construindo uma certa importância pra esse episódio chegar, mas antes da gente entrar de fato nela, a gente tem que explicar como tudo chegou naquelas vias de fato. Bom, a Carol, cara, foi praticamente banida da prisão pelo Rick por matar a Karen e o David, membros da prisão que estavam extremamente doentes, e por causa disso era um alto fator de risco para infectar os outros personagens ali, então por decisão própria, a Carol acaba por resolver o problema pela raiz. Só que, cara, a Karen era por acaso a namorada do Tyrese, o que deixa ele completamente maluco. Só que mesmo depois de tudo, ele não sabia quem foi que matou a sua namorada, ele não sabia que foi a própria Carol que tinha feito aquilo. Então o episódio todo já carrega esse peso por trás, já tem uma tensão ali, com a Carol se sentindo extremamente culpada pelo que ela fez. Além disso, enquanto eles estavam na prisão, surgiu um certo rumor que alguém estava matando ratos e alimentando os walkers dos portões da prisão, mas isso é uma coisa muito inteligente de The Walking Dead, porque a série apresenta essa informação, deixa a gente desconfiar de quem é, mas ela não revela de primeira. Então quando a gente descobre quem estava fazendo isso aqui nesse episódio, ele já traz o primeiro choque, a primeira revelação que faria uns tremer na base durante toda a exibição do mesmo. A gente descobre, cara, que era a própria garotinha Lizzie que tava fazendo isso, alimentando e brincando com os zumbis. E é aqui que a gente entra de vez em The Grove. O episódio já começa com uma ambientação meio diferente, cara. Ele tem uma atmosfera de um terrorzinho de fundo, sabe? Aquela introdução dele mostrando a chaleira no fogo, a música antiga e as meninas brincando de fundo, sai de algo leve pra algo medonho quando a gente vê que, na verdade, era a Lizzie brincando com um zumbi. E isso, cara, já é o suficiente pra gente esperar muito do episódio, porque a gente sabia que ia vir merda por aí. Esse tipo de introdução que The Walking Dead adora fazer, de mostrar uma cena lá da frente do episódio, é muito maneiro, cara. Realmente nos instiga muito a ver o que vai acontecer. Então o episódio corta pra noite anterior, com a Carol e a Lizzie conversando debaixo de uma ponte. E aqui a conversa das duas se torna bem interessante, porque a relação delas começa a ficar mais forte. A Carol fala pra Lizzie ir dormir, mas a Lizzie insiste em ficar de vigia, mostrando que ela quer ser útil. Só que aí a conversa fica um pouco pesada quando a Lizzie pergunta se a Carol teve filhos, e a Carol fala da Sofia, cara, dizendo que ela não tinha maldade nenhuma, que ela era uma criança muito pura. E a Lizzie pergunta, cara, se era por isso que ela não tava mais aqui. Mano, isso dói demais, principalmente pra quem acompanha a história desde o início, sabe? O episódio inteiro vai construindo com muita calma esse ar de cuidado da Carol com as meninas, mostrando aos poucos que ela realmente se importava com a Lizzie e a Micah, quase assumindo um papel de mãe ali de novo. Só que ao mesmo tempo que esse lado mais humano vai sendo desenvolvido, o roteiro começa a plantar sinais bem claros de que alguma coisa não tá certa, principalmente no comportamento da Lizzie. E é justamente aqui que o episódio brilha, porque ele não
joga isso na sua cara de uma vez, ele vai deixando pequenas pistas, olhares, atitudes estranhas da garota, até ficar impossível de ignorar. Tyrese e Carol tentam ensinar as meninas a sobreviver naquele mundo, a entenderem que matar um Walker é questão de vida ou morte, só que a Lizzie simplesmente não processa isso de uma forma normal. Pra elas, os Walkers não são monstros, cara, são pessoas, só que diferentes, quase como se estivessem em outro estado de existência. E isso fica muito claro naquela cena do zumbi preso nos trilhos, quando Tyrese vai matar o zumbi, fazer o que precisa ser feito e ela impede, defendendo um zumbi com uma convicção que dá muito desconforto, cara. São nesses momentos que você sente que tem algo de muito errado vindo nesse episódio. E aí entra aquele clássico de The Walking Dead. Eles encontram uma casa no meio do nada, isolado, cercada, com quintal, espaço, segurança, praticamente um sonho dentro do apocalipse. Um lugar que passa uma falsa sensação de paz, como se finalmente eles tivessem encontrado um respiro depois de tanto sofrimento. Mas quem já conhece a série sabe, quando tudo parece perfeito demais, é exatamente aí que tá o perigo escondido. É nesse momento que temos o callback direto da cena de abertura do episódio, a Lizzie trazendo um Walker pra brincar com ela como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. O episódio inteiro já vinha construindo esse desconforto, mas eu não sei exatamente o que a produção de The Walking Dead faz nesse episódio, mas parece que cada detalhe é pensado pra te deixar inquieto. A direção, o silêncio em certos momentos, a trilha quase inexistente e principalmente a produção de arte, tudo parece que é montado pra parecer o mais bizarro e sombrio possível. A caracterização dos zumbis aqui tá muito mais grotesca, mais crua, mais real, sabe? Mesmo dentro de uma casa de campo que em qualquer outro contexto passaria uma sensação de paz, de refúgio, aqui tudo parece pesado, quase contaminado pelo que tá acontecendo ali dentro. E o que é mais estranho pra mim é justamente esse contraste, o ambiente bonito contra o comportamento completamente perturbador da garotinha Lizzie, porque até então dava pra relativizar, cara, mas essa cena daqui acaba com qualquer dúvida, quando ela pega um rato com toda a naturalidade do mundo e leva pra alimentar o Walker, tratando aquilo como se fosse um bichinho de estimação. Cara, ali não tem mais como passar pano, não é só inocência, é algo muito mais profundo que isso. É nesse momento que o episódio deixa claro de vez pro público que a Lizzie não bate bem da cabeça, ela é uma possível psicopata. E o pior, cara, é que você percebe isso junto com a Carol, junto com a personagem, e você já começa a sentir o que inevitavelmente vai acontecer. Chegamos então na fatídica cena do episódio, rapaziada. E o mais absurdo é como ela começa de um jeito completamente tranquilo, quase enganando quem tá assistindo. A gente vê a Carol e o Tyrese conversando, um momento bem calmo, mais humano, ele se abrindo sobre a dor que ele ainda carregava, falando o quanto sente falta da namorada, o que pesa ainda mais porque a gente sabe que foi a própria Carol que matou ela lá atrás. Então rola aquele silêncio, aquele sentimento de culpa engasgada que ela não consegue colocar pra fora. Parece que o episódio dá uma respirada, só que aí vem o soco na sua cara. Quando eles chegam perto da cerca, tudo muda em questão de segundos. A gente vê a reação dos personagens antes da câmera mostrar a verdade, e quando mostra, cara, a Lizzie parada, com a mão completamente ensanguentada e sorrindo, como se tivesse feito algo certo, aí, cara, que vem o choque por completo. A Micah tá caída no chão, morta pela própria irmã, e o motivo é ainda mais perturbador. A Lizzie fez isso pra provar pra Carol que ela ainda ia voltar, que ia se transformar e que ainda era Micah, só que diferente. Cara, essa cena não é tão grotesca no sentido de gore quando a gente compara com a morte do Glenn, por exemplo, mas o impacto dela aqui é completamente outro nível. É a quebra total de expectativa, é aquele soco no estômago de ver uma irmã matando a outra. E pra piorar ainda mais, a cena deixa claro que a Lizzie tava prestes a matar a Judith também, uma bebezinha, cara, como se fosse uma brincadeira de criança. Mano, essa cena é talvez o bagulho mais bizarro já feito por The Walking Dead. É pesado num nível absurdo, é aquilo que fica na nossa mente por muito tempo depois que o episódio acaba, sabe? Mas a melhor cena do episódio pra mim ainda nem é essa, cara. É a cena seguinte, quando a Carol entende o que precisa ser feito, porque ali já não tem mais discussão, não tem mais esperança de dar um jeito. A Lizzie tinha acabado de matar a própria irmã, a pessoa mais próxima dela, sem remorso nenhum. Fica óbvio naquele momento que ela não é só uma criança confusa, ela se tornou uma ameaça real, tanto pra Carol e pro Tyrese, quanto pra bebê Judith. E é aí que entra o peso da decisão. A Carol passou tanto tempo tentando proteger, ensinar a cuidar, e agora precisa ser a pessoa que vai colocar
colocar um fim nisso. E o mais impactante é que nem o Tyrese, que talvez seja um dos personagens mais humanos e empáticos que já passaram por The Walking Dead, nem ele discorda. Ele entende, ele sente o peso, mas ele entende o que precisa ser feito. E aí vem a cena do campo, silenciosa, com as flores de fundo, quase bonita visualmente, mas contrastando totalmente com o que tá prestes a acontecer. A Carol pede pra Lizzie olhar pras flores, tentando dar um último momento de paz e de inocência pra aquela criança. E essa frase, "olhe pras flores, Lizzie", virou uma das mais icônicas da série justamente por causa disso. A cena é lenta de propósito, cara, é uma das cenas mais bem construídas em questão de roteiro de The Walking Dead, porque ela não depende do choque visual, ela depende só de emoção, de construção de personagem, de tudo que foi desenvolvido pra chegar até ali. E quando tudo acontece, cara, mexe muito com o nosso psicológico, tá? Fica aquele sentimento amargo depois, aquele vazio, porque você entende o porquê, mas isso não torna nada fácil aceitar o que tá acontecendo ali. E pra coroar esse episódio, a gente ainda tem a Carol finalmente abrindo o jogo pro Tyrese e admitindo que foi ela quem matou a Karen lá na prisão. Uma cena que já vinha sendo construída desde o início do episódio, mas aqui, depois de tudo que rolou, a gente entende o porquê eles deixaram isso pro final. Porque depois de ver até onde as coisas podem chegar naquele mundo, o Tyrese já não é mais o mesmo cara da prisão, já não é nem o mesmo cara que começou o episódio. Ele acabou de presenciar uma criança matar a própria irmã, viu a Carol tomar a decisão mais pesada possível. Então, quando a verdade vem à tona, ele percebe que aquele mundo é cruel demais para julgamentos, que as pessoas fazem o que conseguem para sobreviver e que a Carol, por mais duro que seja admitir, fez o que ela acreditava ser necessário. E mesmo sendo uma cena extremamente tensa, desconfortável, quase sufocante de se assistir, ela termina com um certo alívio quando ele decide perdoar. E então o episódio se despede com uma sequência de takes isolados da casa vazia, carregada de tudo o que aconteceu ali, com uma música melancólica de fundo e a narração das crianças ecoando, quase como um fantasma daquele lugar. É um fechamento que não tenta aliviar nada, muito pelo contrário, ele reforça o peso de tudo que a gente acabou de ver. É por isso que esse episódio de The Walking Dead se destaca tanto, não só pela fatídica cena em si, mas pela forma como ele constrói, executa e finaliza esse momento. Pra mim, cara, sem dúvidas nenhuma, esse é o episódio mais sombrio, mais pesado e mais difícil de se assistir de toda a série. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, e se curtiu essa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Aproveita e deixa aí nos comentários outros episódios que você gostaria que a gente analisasse, beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu até agora e falou!